Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir este episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. E aí, Giovanni? Muito bem, feliz demais, né? Sextou, bom, né? Sextou pra muita gente. E nós aqui estamos felizes da vida. O episódio hoje vai ser fantástico, né, John? Vai ser maravilhoso. Mais um, pela misericórdia de Deus. Sim. E feliz, muito feliz. Eu vou dizer, ele está à minha direita, como você, com um sorriso maravilhoso, né? Mas vai melhorar qualquer dia desse. Vai melhorar. Vai melhorar. Até porque nós estamos aqui, temos um mantenedor novo. Isso, né? Odontocar. Pronto, ele vai dar um tapa leve, na minha cara que de 39 eu vou pra 38 anos. Não, calma, vai ser maravilhoso, tá? Bom, nós estamos aqui diretamente do Belas Artes em Joinville, Santa Catarina. Uma alegria ter você que está ou ouvindo ou assistindo. Se você estiver no carro nesse momento, né, vai tranquilo, vai com calma. Você que está ouvindo pelas rádios também, né, Giovanni? Tem muitas rádios, muitos ouvintes, né, através de rádios que nos acompanham, e isso é muito bom. Mas é sempre importante para você que nos ouve de rádio ou no Spotify, ir lá no nosso canal do YouTube. Verdade, hein? Se inscrever e assinar o sininho, porque dá uma mão, né? Sim. Dá uma mão na roda, né? Porque entrega mais o conteúdo, a gente sabe que a internet é um algoritmo. Exatamente. Né? Então, e quanto mais tem, né, esse movimento, isso. O Instagram, graças a Deus, né? Deu uma andada. TikTok, né? TikTok também. Aliás, o convidado de hoje já tá no TikTok. Já tá no TikTok? Entre uma dancinha, uma palavra, uma dancinha, uma palavra, a gente vai levando a mensagem, tá? Quero agradecer aqui aos nossos mantenedores que estão com a gente, começando pela Fagerflex Colchões. Um abraço aí pro Fábio Ferro. E tem um produto incrível, né, Giovanni? É muito bom. Às vezes a gente acorda xingando o inimigo, xingando a mulher que chutou, xingando Deus, todo mundo, né? Sim. Às vezes é só o colchão, né? Isso. Tu vai lá você acha, não, e tu troca o colchão. pesado. Não é o inimigo, que o inimigo nessa hora nem tava aí. Sim. Né? Tava em outro lugar. Exato. Troca o colchão, nego. Troca o colchão. Que noite terrível, pastor. Que noite terrível. Atribulada. Isso. Não, o colchão, querido. Às vezes é bom, né? Colchão ruim, porque aí levanta pra orar, né? Exato. O desviado. Exato. Mas enfim, um abraço para toda a galera aí da Fagerflex. E também um abraço para Odontocar. Então, tudo que você precisar nessa linha de beleza também, né? Estética. Tem umas pessoas que eles não dão jeito, tá, John? Mas tentam, tá aqui, né? A prova. Isso, mas tenta alguma coisinha. Não, eu vou falar uma coisa. Eu tirei a barba e eu tirei essa ponta do queixo aqui. Parece, não parece? Quem tá na rádio agora vai agora lá no YouTube pra fazer. Gente, eu fiquei sem queixo, mas estamos aí. Cresce. Então, um abraço pra vocês. O queixo ou a barba? Os dois, né? Tá, Os dois ao longo do tempo. Quem mais, Giovanni, tá com a gente? Silk Art, que faz essas nossas camisetas maravilhosas. Isso. Né? Inclusive, se você quiser uma camiseta, é só nos procurar. Boa. Preço de banana. Na frente tem esse sacerdotezinho aqui que a gente colocou. E atrás está discípulo de Jesus Cristo. Isso. E se você não é discípulo de Jesus Cristo, se transforme num para usar camiseta. Pronto. Né? Compra a camiseta. Não vai ficar dando falso testemunho por aí. Veio achei endemoniadinho lá com a camiseta. Não vai ficar queimando a gente. Tem a Dalmarco também, John? Boa. Dalmarco é bom para quem tem carro chinês, para quem tem carro importado, para qualquer tipo de carro, tá? Mas aquela pecinha chinesa... O carro do missionário. Eu quero saber o carro do missionário. O Cherry, que quebrou o farol e não tem quem ache. A Dalmarco tem, tá? E a Dalmarco entrega até onde tá o missionário, que é lá eles entregam nos lugares depois da cidade lá. Pronto, já vai tomar um pito do pastor de hoje. Já vai tomar um pito aqui. Ó, e também agradecer ao Belas aqui mais uma vez, o Natan, a Mirtes, o Natalino, o Fábio, que todo dia 5... Tá lá. Tá com a boca reganhada, então assim, ajude-nos a manter esse projeto aqui, que o homem custa caro, tá? O homem custa caro. Uma alegria ter vocês aqui. Esquecendo de alguém? A Mylow, tecnologia com intensidade, tudo que você precisar para seu computador, tem a Mylow Store, cadeira gamer, notebooks. Se você tem uma... Como é que ele chama? Aqueles escritórios de contabilidade, precisa de computador, não quer comprar porque vai passando o tempo, vai tendo que... Eles locam, né? Exatamente. Não, e aí você... não só escritório de contabilidade, mas qualquer escritório. Exato. Empresa, enfim, o que precisar, eles locam um computador novo para você. E o bom é que você não investe dinheiro. Boa. Daqui 1 ano, 2 anos para você trocar, eles mesmos trocam e vai para cima. Perfeito. E também só marca de boa. E também colocam o profissional lá, né? Exatamente. Isso é muito importante também. O profissional vai para lá. Bom, dito isto... não estou esquecendo de ninguém? Não. Nós vamos apresentar o nosso convidado de hoje. É uma honra
para nós recebê-lo aqui. A gente já marcamos uma vez, né? Mas aprove ao Eterno. Aprove ao Eterno, que não deu muito certo. Igual o de ontem, né? Ontem também a gente já tinha marcado, porque agendas são difíceis a gente conciliar. Conseguimos nessa noite. A gente está gravando uma noite aqui em Joinville. Pastor Lipão com a gente, meu pastor maravilhoso na Onda Dura Joinville. Bonito, tá, que gente? Honra, né? Não, maravilhoso. Tamo juntas. Eu só queria demais. um desse olho. Seja muito bem-vindo aqui, ia pastor. ficar ruim, pô. Fica um lado meio caramelo, mas outro o husky lado siberiano, o husky siberiano. Não, bom demais. Maravilha tá aqui. Infelizmente, demorei para estar aqui devido à agenda, mas já queria ter estado aqui faz tempo e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bacana. Vai ser legal demais. Eu tô vendo aqui que o pastor Lipão já trouxe 300 seus livros. Sim. Tem mais do que tem aqui, tá? Eu escrevi alguns livros, eu trouxe aqui só para apresentar e a galera saber que existem, porque eu creio que são ferramentas para abençoar a vida aí de muita gente. Eu escrevi aí ao longo do ministério 7 livros, dentre eles alguns estão aqui, né? Dentre eles escrevi esse livro aqui, Na Doçura da Graça. Basicamente, nesse livro, eu falo a respeito da teologia da graça de Deus de uma forma equilibrada, bíblica. Tenho auxílio aqui de alguns amigos, entre eles o Douglas Gonçalves, e ficou um livro maravilhoso a respeito do assunto da graça de Deus. Também escrevi esse livro aqui chamado Viva o Extraordinário. Esse livro trata a respeito das implicações do Evangelho para levar-nos a uma vida extraordinária. Tive a colaboração do meu amigo Luciano Subirá. Também, esse último ano, lancei esse devocional de casais, eu e minha esposa. Nós temos um curso online para casais, já passaram milhares de casais lá. E a gente condensou parte do conteúdo nesse devocional de 40 dias para casais, é muito bacana. Queremos a Lari aqui, diários, né? Assim por diante. Também vamos Queremos a Lari aqui. Pode deixar que eu puxo o tapete dela. Também lancei esse livro aqui chamado Existe Mais. Nesse livro aqui, eu digo que ele é um empurrão do ninho da mediocridade. Esse livro trata a respeito de que a vida com Deus é mais do que a gente pode imaginar e os nossos paradigmas, por vezes, acabam concebendo. Então, esse livro trata a respeito da revelação de quem Deus é e, em contrapartida, de quem nós somos a partir dessa revelação. Nesse livro aqui, eu tive a cooperação do meu amigo Alessandro Vilas Boas. E também O Cristão Comum. O Cristão Comum fala sobre coisas comuns da vida cristã, como provação, vida de oração, pecados comuns como egoísmo e tantas outras coisas da vida comum cristã. É muito bacana, principalmente para pessoas que, por exemplo, estão passando por tempo de provação, discernir o que é provação, o que é tentação, como passar pelas provações, assim por diante. Nesse livro aqui eu fui prefaciado pelo meu amigo Reverendo Hernandes Dias Lopes. Também ficou um livro bem bacana. Que bacana. Isso aí. E encontra onde, pastor, os livros? Boa. Se você quiser ter acesso aos meus livros, lá no meu perfil no Instagram, @pastorlipão, no link da bio tem lá os livros para você poder adquirir. Ou você pode ir também direto no site da Onda Dura Store. Alguns livros ali foram feitas pela editora, outras editoras, mas grande parte eu trouxe para a editora Estrada, que é a minha editora, que edita os livros que eu escrevo, né? Então, a maioria, a venda é exclusiva através da Onda Dura Store, que tem um site, um e-commerce na internet, mas também agora a distribuidora Plenitude está distribuindo meus livros também, está esparramando aí pelo Brasil. E se não domina isso, também tem aqui na loja da Onda Dura? Tem, loja física aqui. Na loja física ali. Na verdade, nas lojas físicas das igrejas da Onda, esparramadas aí, Brasil, mundo, tem. Toda a igreja tem. Inclusive, a gente vai deixar também na descrição desse episódio aqui todos esses links, tá bom? Bom, a gente chamou o pastor Lipão aqui pra gente falar algo que eu tenho certeza que é do seu interesse, né? Talvez a gente tem muita gente que... Sobre Big gente, Brother. Isso. que assim, não tem muito tempo de caminhada, uns já tem, mas essa forma de a gente conversar bem prática, e o pastor, ele é muito didático nisso. Eu já caminho desde 2013 com o Lipão, e, cara, como eu já fui muito abençoado... E a partir do momento que eu me
aliancei com a minha esposa também. Então, cara, tá sendo um tempo incrível, né, de aprendizado. E assim como você, já tive em outros contextos também. E como é importante a gente caminhar com alguém maduro e aprendendo com os irmãos. A gente vive também em um contexto muito de grupos pequenos, né, na Onda Dura. E como a gente aprende com pessoas que por vezes não tem uma caminhada tão longa, tá 2 semanas no GP e você já... Caramba, realmente o conhecimento vem do Senhor. Então, é muito importante você compreender que hoje a gente está com o Lipão, a gente já recebeu outros pastores da cidade de Joinville, mas como é interessante a gente perceber que o conhecimento e aquilo que nós recebemos não vem do Lipão em si, né? Mas o que o Senhor derramou através da vida dele, isso é muito legal. Se vier um problema, né? Aí, se vier um problema, porque pastor tem que pregar a palavra, não tem que pregar aquilo que ele acha, aquilo que ele sabe, enfim. É óbvio que o conhecimento agrega para que você faça uma boa hermenêutica, uma boa interpretação bíblica. Mas a incumbência, a responsabilidade de qualquer pregador é pregar a palavra. Isso. Aliás, esse é o conselho de Paulo para o jovem discípulo Timóteo. Pregue a palavra. Isso é muito importante. Então, assim, que a sua expectativa nessa noite possa estar no que o Senhor vai trazer aqui nessa mesa e seja profundamente edificado através do tema de hoje. E a gente vai falar sobre mudança de mente, né? Uma metanoia. A gente vai para Romanos capítulo 12, versículo 2, com o leitor oficial Giovanni Claudino. Menino estuda até a 4ª série e é o leitor oficial. Orador da turma. Mas mais uma vez, tá? Tô muito feliz que o Lipão tá aqui. Bom cara. demais. É uma alegria, né? Tamo junto. Porque tu fala que tu sendo membro da Onda é abençoado por ele. E eu que não sou. Pronto. Não sou membro da Onda. E é abençoado também. Às vezes eu vejo uns cortes no Instagram ali, e aí a batida é tanta, em 1 minuto, que eu falei, não, vamos para 1 hora para ver quanto eu apanho? Vou deixar de seguir agora. Já deixei de seguir 20 vezes. Tá errado. Aí eu vou pro canal do YouTube, lá vejo a pregação inteira e falei, rapaz, não é que tá na Bíblia? Aí volta a seguir lá. Enfim, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Bom, iniciando, já passando pro pastor Lipão aqui, qual que é o pano de fundo, o contexto em que essa porção está inserida, pastor? Vamos lá, é importante compreender o contexto desse texto. Por quê? Paulo está escrevendo, obviamente, aos romanos, igreja tal que ele não havia plantado e nem visitado a essa altura do campeonato. Ele pretendia pregar onde hoje é a Espanha, e para isso ele passaria pela Roma, e passando por Roma, então, ele pretendia ter o apoio tanto afetivo quanto financeiro da igreja em Roma, para que ele pudesse, nessa empreitada missionária, ir até a Espanha. Então, ele escreve a carta aos romanos na intenção de organizadamente apresentar para a igreja em Roma qual é a mensagem que ele prega, para que os romanos pudessem ter segurança de que não era Saulo, era Paulo, entende? Porque uma coisa que algumas pessoas ignoram é que Paulo teve muita resistência da igreja cristã no 1º século, por conta de que ele teve um passado de perseguidor da igreja, matador de crente. Passadinho tenebroso, Paulo, hein? E diante desse cenário, ele tinha esse desafio de tirar as objeções que as pessoas tinham a respeito dele, tanto em Jerusalém quanto também nas periferias da igreja que se esparramou logo após a ascensão de Cristo. Então Paulo escreve aos romanos nessa intenção de amaciar eles a respeito de que ele era uma boa pessoa, um bom apóstolo, um bom pregador e assim por diante. E por isso que Romanos é tão fascinante. Martim Lutero, ele fala que a carta aos romanos, junto com a carta aos gálatas, foi a responsável, por exemplo, pela salvação dele e pela reforma protestante. João Calvino diz que Romanos é a sua carta predileta. E quando a gente visita os pais da igreja, os reformadores, a gente percebe que
a maioria absoluta tem um carinho absurdo por Romanos. E eu sou um dos que tem um carinho gigantesco por Romanos. Por quê? Porque Romanos é a doutrina da salvação explicada de forma crescente, progressiva e inteligível. Então Paulo começa em Romanos capítulo 1 falando a respeito de um Deus que está irado porque a sua criação se voltou contra o Criador. E Paulo demonstra que esse Deus que está irado entregou à humanidade a sua própria concupiscência, pecado, seus próprios desejos imorais. Deixando evidente que o pecado ele não é um ato de liberdade. O pecado é um ato de juízo de Deus. Uhum. Deus permite que nós pequemos para que nós sejamos julgados por conta do nosso pecado e soframos as consequências do nosso pecado. Então a ira de Deus, como diz Paulo em Romanos 1, é manifesta dos céus contra toda impiedade, contra toda a criação que se voltou contra o seu Criador. Uhum. E aí então Paulo vai progredindo. Em Romanos capítulo 2, ele vai dizer, olha, esse Deus que está irado é um Deus que vai julgar a todas as nações. Existe um dia do juízo marcado na história da humanidade. E aí então, no capítulo 3, Paulo vai falar a respeito de que esse julgamento, ninguém vai se safar dele. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Então Paulo deixa evidente que esse Deus que está bravo vai julgar e todo mundo está perdido porque ele vai julgar todo mundo e todo mundo é pecador. E, não portanto, terá escapatória. Exatamente. E aí, como diria Jonathan Edwards, né, no seu célebre sermão, pecadores na mão de um Deus irado. E grande parte da tese de Jonathan Edwards está fundamentado nisso, de que Deus está irado, a humanidade é pecadora, digna de juízo. Aí Romanos capítulo 4 é muito legal porque Paulo ele vai abordar os judeus, porque os judeus achavam que tinha algum ponto de vantagem em relação aos gentios, ou seja, aqueles que não vinham da linhagem abrâmica, por conta da descendência. E aí Paulo vai dizer, não, vocês são tudo farinha do mesmo saco. Paulo inclui todo mundo dentro desse bojo de pecadores e de alvo da ira e da condenação de Deus. E aí Romanos capítulo 5 é maravilhoso porque é uma transição. Aí Paulo vai dizer, olha, Deus é irado, marcou o julgamento, todo mundo vai ser julgado e condenado, mas Deus, que é rico em misericórdia, enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E aí Paulo, no capítulo 5, começa a falar sobre a grande tese da reforma protestante, que é a justificação por meio da fé. Jesus, o substituto perfeito. E aí Romanos capítulo 5, que Paulo fala, por exemplo, sobre o primeiro Adão, e sobre o segundo Adão, Jesus Cristo, que vem nos substituir e dessa forma então levar sobre si a nossa culpa, a nossa condenação. A partir dali, Romanos capítulo 6, Paulo vai usar a tese de Abraão como sendo um exemplo de fé para justificação por meio da fé. Romanos capítulo 7, Paulo vai falar sobre a novidade de vida que há em Jesus. Romanos capítulo 8, que é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, que fala a respeito do amor de Deus por pecadores e termina falando a respeito de um amor que é eterno, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo vai fazer perguntas retóricas como: quem nos condenará? Quem nos culpará? Se Deus nos justificou, quem pode ser contra nós se Deus é por nós? Paulo, no capítulo 8, está exaltando o amor de Deus, a bondade de Deus, que por meio de Jesus Cristo nos salvou do pecado. E aí capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, Paulo vai tratar sobre assuntos bem teológicos a respeito da questão Israel e a igreja. Então Paulo, ele encerra... Vai fazendo correlações assim? Não é nem correlação. Paulo ele vai fazendo o judeu entender que agora não é mais sobre uma nação. Agora é sobre um povo. Que a igreja foi incluída no povo de Deus, na nação de Deus, na Israel de Deus.
E aí, então, chegamos em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 é uma transição no texto bíblico. Por quê? Paulo sai da doutrina para a prática. E, na verdade, essa abordagem de Paulo, ele usa quase em todas as suas cartas. Que basicamente é a divisão entre doutrina e didaquê. A doutrina, que é a verdade, e o didaquê, que é a prática dessa verdade. Por isso que Romanos capítulo 12, verso 1, é uma transição. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o vosso culto racional. O que Paulo está dizendo? Diante de tudo aquilo que eu falei, diante da iminência do juízo, diante da universalidade do pecado, diante da justificação por meio da fé, diante da apresentação do segundo Adão, o que você deve fazer diante dessa mensagem? E aí Paulo diz, pelas misericórdias de Deus, se ofereçam a Deus. E isso é maravilhoso. Caramba. Por quê? Porque Paulo, ele utiliza-se de uma coisa que contrariava o espírito religioso dos dias de Paulo e do mundo gentílico e também judaico, em especial dos gnósticos. Porque Paulo, ele fala, ofereçam vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. O termo grego é soma. A soma dos vossos corpos. Porque o mundo religioso daqueles dias acreditava que a experiência religiosa era uma experiência meramente almática. Ou seja, havia uma crença tanto no paganismo, quanto no judaísmo, quanto também no politeísmo grego-romano, de que a gente poderia ter uma experiência religiosa almática com Deus, sem comprometer o nosso corpo. Então, assim, eu posso ir no templo de Afrodite, levar as minhas oferendas e depois que eu saio do templo, eu vivo de qualquer forma. Ou eu posso ir no templo do deus Pan, oferecer um sacrifício a Pan, e depois eu vivo de qualquer forma. E Paulo diz, aqui não. E aqui já tem gente saindo da live, hein? Já tem gente dando dislike, hein? O que Paulo diz é, o cristianismo é diferente. O cristianismo exige uma entrega completa. É o corpo, é a alma, é os sentimentos, são as forças, é a afeição, é tudo. O que Paulo estava dizendo é uma corroboração daquilo que Jesus havia falado sobre o preço do discipulado. Quem não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Quem não carregar a sua cruz dia a dia, negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. O que Paulo está dizendo é, o cristianismo exige uma entrega completa para ser experimentado, para ser vivido. E aí o verso 2 vai dizer como isso acontece de forma prática. E aí tem duas palavras-chave no verso 2, no grego, que são maravilhosas. Uma é metanoia, mudança de mente, e a outra é metamorfos, que é mudança de forma, mudança de ser. E o que Paulo está dizendo é, nós mudamos de forma quando mudamos de mente. Pera aí, pausa, volta 10 segundos, toma água agora, tranquilo. Gente, que maravilhoso. Olha só o que ele está dizendo. Verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo. Então o que Paulo está dizendo é, esqueça a adoração secular, esqueça o paganismo, esqueça toda a experiência religiosa que vocês viveram. O que está sendo proposto por meio de Cristo é algo diferente. Então, agora que você está recebendo uma oferta da parte de Deus, que é o seu Filho Jesus, que morreu em seu favor, você deve entregar o seu corpo completamente a Ele, não se amoldando à forma de adoração pagã, mas aprendendo como adorar a Deus agora de forma devida. Isso é muito importante porque o que muitos pretensos crentes, ou talvez crentes imaturos, acabam vivendo, é uma espécie de releitura religiosa no cristianismo. Então, eles adaptam, enfim, a religião de matriz afro para dentro do cristianismo, adapta o espiritismo para dentro do cristianismo, adapta o budismo para dentro do cristianismo. E não, Paulo está dizendo, não, com Jesus é diferente. Não é isso. Não é isso. E por isso, vocês não podem se amoldar ao padrão do mundo, mas vocês devem deixar-se ser
transformados. Aí entra um ponto importante. Tá. A gente deixa ser transformado, ou seja, a transformação não é obra nossa, é obra de Deus. A gente se transforma através dessa obra de Deus, que na teologia é chamada de santificação. Sim. Que na verdade é a ordo salutis, né? A ordem da salvação, que começa na regeneração do coração, que convence o pecador do seu pecado, que continua na santificação e que vai culminar na glorificação. E aí o que Paulo está dizendo é, vocês devem agora deixar-se ser transformados. De que maneira? Pela renovação da vossa mente. E aí metanoia. E aí o que Paulo está dizendo é, você precisa mudar a sua forma de pensar. Você não pode, enquanto cristão, pensar da mesma forma como você pensava anteriormente ou pensar como o mundo pensa. Você precisa pensar agora da perspectiva bíblica. Tá. Por esse motivo, o verso 1 diz que o nosso culto é racional. O culto cristão, ele não é emocional. O culto cristão é racional, é inteligível, ele é inteligente. A gente assimila a mensagem de Cristo, crê nessa mensagem. E crendo nessa mensagem, essa mensagem mesmo se incumbe de nos transformar. Então, por exemplo, eu sou uma nova pessoa ao ponto de não conseguir imaginar que um dia eu fui diferente, e eu fui, mas quem mudou não foi o meu comportamento. O que mudou, primeiro, foi a minha fé aplicada na palavra, que transformou quem eu sou. E transformou de dentro para fora, ao ponto de que essa mudança ela não é superficial, ela é real. Tá. Por exemplo, a palavra metamorfos é a mesma palavra aplicada nesse processo de metamorfose de uma larva que se transforma numa borboleta. Que coisa maravilhosa, né? E olha só, a larva que se transforma numa borboleta, ela come, enquanto larva, planta, ela rasteja, ela tem uma forma diferente. Depois ela entra num casulo e ela é metamorfoseada numa borboleta. E depois, agora, como borboleta, ela não come mais planta, ela come pólen. Ela não rasteja mais, ela voa. Ela não é mais um animal, enfim, gosmento, pequeno. Ela é uma borboleta, ela tem beleza, né? Ela é transformada. E Paulo está dizendo exatamente que é isso que acontece com a fé. Demais. Quando a gente assimila a palavra de Deus por meio da fé e crê nela, Deus nos transforma. Inclusive o salmista vai dizer, né, que o temor a Deus, ele aformoseia o rosto. Sim. O salmista está dizendo que o temor ao Senhor muda até a aparência de quem crê. E isso é verdade, porque assim... Porque talvez eu tô mais bonito. Não, porque assim, eu fui no odontocard. O que acontece? Que pastor zoeiro. Não. Teve um caso, eu tava falando com alguém no trabalho sobre isso. O cara tava caminhando com Jesus, eu lidero um GP, tava no GP, cara, bem, e aí eu encontrei ele num jogo do Jack, e cara, completamente outro semblante, assim. Claramente tu via, cara, ele se afastou e algo aconteceu. Pesou o rosto. A ruga apareceu. Castigota. Eu olhei pra ele e falei assim, tu veio pelo mangue ali? Não, veio pelo mangue. Me fala a rota. Eu não vou pegar essa rota. Porque, de fato, acontece muito disso, né? Você olhando pra pessoa, você já consegue perceber que tá faltando alguma coisa. Sim. Né? E o contrário também é verdadeiro. É legal que você tá falando, João, porque isso é bíblico, sabia? Porque Paulo vai dizer ali Romanos 12 nessa transição, e depois de Romanos 12 até Romanos 15, Paulo vai falar sobre relacionamento. Relacionamento com a igreja, relacionamento consigo mesmo, relacionamento com Deus, relacionamento um com o outro, relacionamento com os inimigos. O que Paulo está dizendo é, o evangelho deve e precisa afetar necessariamente os teus relacionamentos. Os teus relacionamentos mudam à luz da mensagem de Cristo, que você crê, metanoia, muda sua mente, e então ela
transforma quem você é, ela muda quem você é, e isso vai ser demonstrado nos relacionamentos. As pessoas ao seu redor, os seus inimigos, o próprio Deus, vai perceber essa mudança que aconteceu por meio da palavra. Cara, isso é incrível demais. Já teve até de dizer assim, ó, pô, cara, esse cara tá diferente, porque ele teria tal atitude nesse momento. De conduta, aí é verdade. Isso é muito comum. Vai se derramando, enfim, as atitudes já vão evidenciando. Isso é bem importante também, porque eu recebi, conversando essa semana com um amigo, e aí eu acredito, vou jogar essa bola já, vou puxar o pino e deixar na mão dele. A bomba. A bomba. Porque assim, cara, beleza, eu até queria ir visitar um grupo pequeno lá, mas cara, eu ainda faço um monte de parada que eu não gostaria e tudo mais. Então eu fico pensando no seguinte, quando eu der uma melhorada, nunca vai uma acontecer. leve transformada, aí eu vou, porque eu me sinto um hipócrita lá no meio de vocês, tá ligado? Cara, e é esse sentimento, talvez pegue vocês que estão assistindo ou ouvindo também. É comum, e da onde vem esse sentimento desse cara que externou dessa forma? E o que fazer, né? E o que fazer também. É comum, é o padrão do mundo que Paulo está combatendo. É a mente religiosa. Tá. Religião vem do grego religare. O que é religião? O homem tentando se achegar a Deus. O que é retratado por religião na Bíblia é Babel. O homem tentando alcançar os céus, alcançar a glória. Por si Deus, mesmo. por si mesmo. Deus olha para aquilo e fala, isso não vai dar bom. Confunde e sabota a obra. Por meio de Jacó, no Vale do Jacobe, Deus ele mostra qual é o seu plano. Jacó tem uma visão de uma escada que desce dos céus para a terra. Ou seja, não é uma escada da terra para o céu, é uma escada dos céus para a terra. O que é Jesus ou quem é Jesus? Jesus é Emanuel, Deus conosco. Ou seja, não foi o homem que chegou até Deus, foi Deus que chegou até o homem. Ou seja, o cristianismo, na verdade, em termos semânticos, ele é uma religião avessa. Por quê? Porque não é o homem que busca a Deus, é Deus que buscou o homem. Não foi o homem que encontrou a Deus, foi Deus que veio encontrar o homem. Não foi o homem que descobriu Deus, foi Deus que se fez descoberto, se tornando carne e vivendo entre nós. Então, a partir disso, a gente percebe o quê? A gente percebe que a obra redentora, salvífica, ela nunca vai ser uma medalha de honra ao mérito. Tá. A obra salvadora, ela sempre vai ser obra da graça de Deus, porque Deus não divide com ninguém a sua glória. Se o homem fizesse alguma coisa para merecer algo de Deus, a glória já não seria de Deus, seria do homem. Portanto, é Deus quem faz para que no final das contas, hoje eu, depois de 17 anos caminhando com Jesus, possa dizer com toda a convicção, se existe alguma virtude em mim, é a cruz de Cristo. É Cristo que me deu essa virtude, não fui eu. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não estava buscando a Deus. Eu sei que eu era um perdido, alucinado, vivendo uma vida desenfreada, que não tinha nenhum padrão ético, moral, que não tinha nenhum temor, que não tinha nenhuma reverência por Deus. Foi Deus que me encontrou na minha miséria. Portanto, o que compete ao homem? Tá. O que compete ao homem, e Paulo está deixando isso claro em Romanos 12:2, é que nós devemos permitir ser transformados por meio da palavra. Então, o que eu diria para um pecador, ou para alguém, quando eu me refiro a pecador, é para alguém ainda não convertido, Tá. né? O que eu diria para essa pessoa? Vá à igreja, do jeito que você tá. Tá. Bêbado, adúltero, vá à igreja. Ouça a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvindo a palavra, Deus é aquele que se encarrega de nos transformar. Agora é óbvio, vá a uma igreja que se prega a palavra, que daí é um cuidado dos nossos dias que precisa ser salientado. Sim. Porque se existe a pregação da palavra, das duas uma.
Ou você vai chegar a um tempo que você não vai querer mais ser confrontado e vai negar a fé, ou você vai ser transformado por meio da palavra. Não tem como ficar no meio termo. A palavra, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela serve para duas coisas, para salvar e para condenar. E Deus é glorificado das duas formas, salvando e condenando. Ele é glorificado quando salva, porque a graça dele é ressaltada. Ele é glorificado quando condena, porque a justiça dele é ressaltada. Porque ninguém será condenado que não se faça merecedor dessa condenação. E o papel da igreja, agora o cara tá lá, vamos lá, continuando o raciocínio. Ele foi. Da forma que ele tá. Loucão. Loucaço. Todo mundo viu que o cara era loucaço, tá? Loucaço. Carteira de cigarro no bolso traseiro. Chegou, cara. Aqui, ó, carteira de cigarro aqui na camisa polo. Aqui, ó. Mas olha só, a primeira vez, não sei se o Filipão, eu já contei isso, mas a primeira vez que eu fui na onda, tinha um cara fumando em cima do muro. Tá ligado? Tipo urubuzinho assim. aí eu olhei tipo pra Ana. Coruja de noite. Aí eu olhei pra Ana, hoje é minha esposa, eu falei assim, não, bonita a igreja que tu me trouxe. E em cima o cara já aqui, dando aquela batida. Eu falei, não, bonita era tu, que já entrou julgando já. Aí eu entrei lá dentro, e ainda tava o Kalel fazendo era tema mexe, que ele tava misturando o Nescau, falando que era uma mistura muito louca. Eu falei, não, e ainda dentro os caras estão tomando Nescauzinho maravilhoso. O gordo ainda, que era gordo, hoje não tá mais. Aí o que eu não sei, né? Tem que ver aqui. Não, tá. Mas aí também ele passa. Não vai editar, hein? Que eu vou mandar esse corte pra ele. Aí o que acontece? Tá. Abraço, Kalel. Isso. Qual que é o papel agora da igreja? Não, e detalhe, tu entra nessa igreja e vê o pastor, como é o Kalel, Eloy. Né? Não, o Eloy, né? Daí e aí tinha o Eloy também. Porque, né, isso é até legal falar, porque eu entrei, a primeira vez que eu fui na onda foi essa, e por conta de que eu vi o cara fumando, eu demorei 1 ano pra retornar. Olha que louco. Porque eu falei, cara, não vou. Aí eu já me fechei. Não, mas o cara tava lá no muro. O cara tava lá no muro, lá legal. Fora. Mas engraçado, para que o senhor me quebrasse, esse cara anos depois foi aparecer no meu GP. Olha só. Caminhou comigo e um dia no final do GP ele falou assim, cara, eu só quero contar um testemunho aqui. Pô, tô muito feliz porque já fazem 3 semanas que eu não tô fumando, cara. Fui liberto do vício do cigarro. E aí, quando ele falou isso, pronto, eu fui trasladado. Deus deixou o cara fumando uma cara só. O religioso foi pro chão. Eu falei, é hoje que eu confesso. Então, mas sabe o que pega? Tá. A religião, eu chamo de a arte de domesticar a carne. Tá. E o evangelho não é domesticação de comportamento. O evangelho é transformação, metamorfose. Tá. E o que acontece com o religioso? Eu sou filho de pastor e eu vi isso acontecendo durante toda a minha vida. O religioso, ele é confrontado por um status social e para ser aceito dentro daquele meio social, ele se amolda, mas ele mesmo não é convencido de que deve ser diferente. Qual é o problema disso? O problema disso é que é como um porco que você deu banho. Quando ele vê a lama, ele vai voltar para a lama. Tá. O que o porco precisa para não desejar a lama? Ele precisa nascer de novo. E esse é o evangelho. O evangelho vai continuar sendo porco. Exatamente. O evangelho é uma mensagem, Paulo vai dizer isso em Romanos 1,16. O evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Ou seja, o evangelho não é um catálogo comportamental. O evangelho é o anúncio de um milagre que Deus opera por meio da fé em Jesus. Eu creio e sou transformado. E esse é o grande problema da religião, porque ela atribui poder à mudança comportamental. Tá. E aí, por fim, o que ela produz? Ela produz um monte de porco que não nasceu de novo, mas que está limpinho porque não viu lama. Mas... E é por esse motivo, por exemplo, que ela fica preocupada com o tamanho da roupa, com o tamanho do cabelo. Por quê? Porque se vê uma saia pra cima do joelho, os crentes pira. Sim. Não mudou o coração. Entende? É só superficial. É só um adestramento coletivo de um coração que não foi regenerado e transformado. E aí, então, o caminho de Cristo é um caminho diferente.
E é óbvio que não é um caminho de banalização do pecado. O pecado precisa ser confrontado, a lascívia, a fornicação, os vícios, precisam ser confrontados, mas à luz do evangelho. Sim. A esperança de alguém que incorre no pecado do adultério não é deixar de adulterar, é crer no evangelho. Essa que é a questão. Jesus, ele não veio mudar o comportamento de um adúltero. Jesus veio transformar o coração de um adúltero. Que vai desembocar na mudança do comportamento. Mas daí a imagem que a Bíblia usa de forma bem robusta disso é a imagem da árvore e dos frutos, né? E aí eu conto uma experiência minha que acho que faz bastante sentido nesse sentido. Tá. Quando eu morava em uma casa, eu lembro que em certa ocasião eu plantei um pomar dentro de casa. Dentro de casa não, né? No quintal da minha casa. Chegou na cozinha e tinha um pé de laranja. A mulher maluca. Não, enfim, era uma zona rural, terreno grande, e aí eu plantei um pomar na frente de casa. Coloquei pé de goiaba, acerola, pitanga, limão, tangerina, laranja, plantei tudo quanto é árvore lá, frutífera. E aí o que acontece? Eu plantei, primeiro ano, cara, o pé de goiaba carregado, assim, ó, árvore envergada no chão. Curvada, ajoelhada ao chão. Prostrada. Pé de acerola carregado depois de 1 ano e meio. Todos os pés carregados. A tangerina, cara, ela não virou. Não virava. Era igual a figueira que Jesus amaldiçoou, sabe? Tava cheio de folha, hein? Tava cheio de folha, uma copa grande, mas não tinha fruto. Não tinha fruto. E eu lembro, inclusive, que volta e meia me pegava pensando, cara, vou cortar essa árvore aí. Não tá atrapalhando. Só tá atrapalhando. Pé de goiaba aqui. Exatamente. E pra minha surpresa, depois de cerca de 4 anos que eu me mudei da minha casa, no mês em que eu me mudei da minha casa, cara, brotou tangerina pra dar no pé de tangerina. Quem era o problema? A tangerina. Com quem estava a maldição? Não, mas pra mim... Mas pra mim foi uma lição, cara, muito interessante. Por quê? Porque eu percebi que cada árvore tem o seu tempo para dar o fruto. E cada crente tem o seu tempo para dar o fruto. E o grande problema da religião é tentar acelerar um processo que não cabe à religião, cabe ao Senhor. Agora, isso não significa que uma pessoa que não tenha um bom testemunho público de comportamento deva ocupar um lugar de liderança dentro da igreja, deva ministrar os outros. Por quê? Porque o papel de liderança, o papel de serviço, o papel de ministro dentro da igreja é um papel de referência. Então isso é importante levar em conta. Ou seja, aquela pessoa que ainda tem pecados públicos, vamos chamar dessa forma, que envergonham o evangelho, que são pedra de tropeço, elas devem ficar no banco, em tratamento da obra da obra do Senhor, enfim, para que depois possam estar em uma posição de evidência. Então, o que eu percebo que algumas igrejas, inclusive em nome da graça, erram, é colocar um novo convertido que ainda não está dando fruto para ministrar, para liderar. Aí é errado. E não é errado porque essa pessoa não se converteu verdadeiramente. É porque ela não é um padrão para os outros crentes. Ela ainda é uma pessoa que está sendo tratada, mudada e assim por diante. Ah, pastor, mas a verdade é que, como 1 João fala, aquele que afirma que não tem pecado está mentindo. É verdade, todos somos pecadores e se afirmamos que não pecamos, estamos mentindo. Sim. Porém, existe um problema doutrinário que a gente precisa desfazer esse erro que a escola dominical fez na mente da criançada. Ah, meu pai amado, agora se queimamos, hein? Vai lá. Que é qual? Qual? Existe pecadinho e pecadão? Depende de qual perspectiva. Na perspectiva soteriológica ou da salvação, não existe pecadinho e pecadão. Qualquer pecado já é volumoso o suficiente para te levar à condenação eterna. Agora, se tratando da santificação e da vida cristã, existe pecadinho e pecadão.
Existem pecados que difamam o evangelho, outros não. Provérbios vai dizer que existem pecados que Deus reprova e outros ele abomina. Então, existe a necessidade de haver esse bom senso, esse juízo de valor para compreender qual é o nível de exposição que um crente pode ou não pode ter a partir dessa ideia de que a frutificação ela demora. E cada um tem seu tempo. E esse tempo precisa ser respeitado pacientemente. Uma coisa que eu acho que é importante falar aqui é que eu sempre me faço essa pergunta como pastor, né? Tá. Porque assim, vamos lá, os crentes se convertem, aí se torna líder, aí faz teologia, aí lê as Institutas de João Calvino e acha que é um papa, enfim, um semideus da teologia, assim por diante. E uma pergunta que eu me faço e que eu sempre faço para pessoas que acabam tropeçando na vaidade teológica é qual? Se a igreja e Deus tivesse a mesma paciência que você está tendo com as pessoas, você estaria onde está hoje? E a verdade é que não. A verdade é que Deus foi muito paciente comigo. Que Deus é muito paciente até hoje comigo. Que pacientemente Deus esperou os processos da minha maturação, do meu entendimento, da minha revelação. E eu acredito de verdade que uma das principais virtudes da igreja, por acreditar no Evangelho, é acreditar no que o Evangelho é poderoso para fazer. Por isso a gente não deve de forma alguma sair chutando uma árvore que ainda não deu fruto. Porque o fruto vai vir na estação correta. E aí eu acredito que vem o papel da igreja acolher, né? De ser uma igreja acolhedora e não olhar para esse cara que há 2 dias ela via errando publicamente e quando o cara aparece no culto todo mundo já meio que... Cara, isso é... Você que roda o Brasil, você consegue enxergar a igreja brasileira sendo uma igreja acolhedora? Nesses casos, né? Eu acho que sim. Tá. Eu acho que sim. Eu acho que a igreja brasileira, ela deu um shift em relação a isso. Ela se tornou acolhedora. O que eu diria, de modo geral, é óbvio, né? Isso. O que eu diria é que talvez o pecado da igreja hoje não seja propriamente o acolher o não convertido, o pecador, enfim. Eu acho que o grande perigo que a igreja hoje corre é o de não respeitar o processo e o tempo, que entra aquilo que eu estava falando anteriormente, sobre expor novos na fé a posições que não devem ser expostos, a responsabilizar novos na fé em nome da graça, a coisas que não devem ser expostas. Por exemplo, eu acho extremamente equivocado da igreja quando um famoso, um jogador se converte, bota o cara para pregar. Irmão, pregador é uma coisa, crente é outra coisa. Dentro da igreja, essa hierarquia santa precisa ser respeitada. Por exemplo, vamos supor, alguém é curado de uma doença. Você não vai dar um bisturi e falar, faz uma cirurgia no outro. Sim. Entendeu? Por quê? Ele pode até testemunhar da cura, mas ele não sabe como a cura aconteceu. E um inexperiente na fé, ele não tem ainda habilidade bíblica, teológica, experiência para entender como as coisas aconteceram. E dessa forma, então, eu percebo que a igreja, em nome do acolhimento, acaba sobrecarregando novos na fé. Que deveriam estar num processo de amadurecimento, de discipulado, de incubadora para crescer no conhecimento do Senhor e, por fim, no serviço público, né? 2 situações que eu percebo muito, assim, eu já vivenciei. É o cara que tá lá há 30 anos na igreja e aí meio que tipo assim, como ele tá há 30 anos aqui, né, nasceu aqui, a gente tem que dar um carguinho para ele. A minha terra tá aqui. A necessidade de tipo achar que porque o cara tá há 30 anos, ainda que não esteja apto, porque talvez não chegou o tempo. Sim. Né? Parece um absurdo, mas, cara... É a tangerina que dá o cargo pra ele. Isso. Ou, às vezes, pessoas que são influentes
no mundo corporativo, seja na empresa, ou seja até nas mídias sociais de hoje em dia, por exemplo, esse cara, por ser influente, por ser conhecido, acham também que, não, como ele é conhecido, como ele é famoso, digamos assim, esse cara tem que ter um cargo para... A sensação é que, cara, parece que é uma troca. Não, eu boto um famoso e isso pode render algo para nós. Sim. E eu acho isso... Eu sou filho de pastor também, então... por vezes eu vi essas coisas acontecendo. Falei, fulano só tá lá porque é fulano. Sim. Não por quem ele... O que ele construiu, ou o que ele pode agregar na vida que tá dos outros, funcionando. né? Mas aí a gente lembrar a palavra, né? Por exemplo, o que Jesus fala sobre João Batista. João Batista não há nenhum entre os homens maior do que ele. Porém, no reino dos céus ele é o menor. E o que isso demonstra? Isso demonstra que fama, status, enfim, não tem poder para autenticar alguém. Inclusive o processo de amadurecimento, e aí eu recomendo novamente esse livro aqui, Existe Mais, fala muito sobre isso. O processo de amadurecimento, ele não ocorre como ocorre na vida natural. Na vida natural, a gente supõe que alguém que viveu 30 anos tenha 30 anos de maturidade, certo? Sim. Agora, na vida espiritual, não é da mesma forma. Pode ser que tenha alguma criança na fé com 62 anos? Esse é o ponto. E começa, na verdade, por um motivo bem simples e teológico. Na vida natural, a gente amadurece a partir do Cronos. O relógio passa e a gente conta os dias a partir do Cronos. Na vida eterna, no Kairos de Deus, a gente não está atrelado ao Cronos. A nossa maturidade, conhecimento de Deus está no tempo de Deus. E o tempo de Deus é como um dia, é 1000 anos é como um dia. Ou seja, você pode ter um novo convertido de 5, 6 meses com mais maturidade do que um ancião de 30 anos de igreja. E vice-versa. Então, a grande questão é que nessa questão de cargos, responsabilidades dentro da igreja, o critério não é tempo de casa. Tá. Ainda que esse possa ser um critério válido, eu diria, de pré-requisito para se resguardar. Mas, num todo, o critério é o fruto. É o quanto ou de que maneira essa pessoa evidencia seu novo nascimento, evidencia uma vida com Deus, evidencia, voltando para o texto de Romanos 12:2, uma metamorfose, uma transformação de vida. Bom, a gente está já quase estourando a nossa 1 hora, né? Temos quantos aí, Fábio? Produção. 7 minutos. 10. Então tá, eu acho que agora a gente já consegue fazer a curva, o S do Senna e apontar na reta oposta, que ele conhece tudo lá. Nunca foi, tá? Nunca pisou, não pisei. Nunca passou de garupa. O máximo foi ali Esses dias ele disse pra mim, tô indo viajar pra onde? Guaramirim. Eu falei, não, maravilhoso. Uma viagem internacional. Não, e aí quando eu ia... Pronto. Quando eu ia, eu bati lá na porta, lá no Rio Grande do Sul, pra fazer o meu visto. Outro dia eu conto essa. Essa é boa. Essa é maravilhosa. Essa você precisa contar. Isso eu preciso Não era no Rio Grande do Sul, em outro lugar. Não, lá mesmo. Tá. Aí cheguei lá, bem rapidinho, nós temos 10, né? Rapidinho cheguei lá, eu ia com o Lipão, né, na conferência da Ondadura lá fora, eu falei, é agora que vai... Deus vai fazer Deus vai me honrar. Isso. Porque eu recebi a palavra que eu voaria em asas de ferro. Eu falei, agora. Tem que ser agora. Aí eu cheguei lá, falei pra ela minha profissão, falei, radialista. Ela, what? Eu falei, como assim? What, o quê? Que em inglês era broadcaster, eu tinha que falar, mas não me auxiliaram, tá? Não me auxiliaram. Cheguei lá, 10 horas de viagem, era stories a cada de 15 em 15, tá? Feliz e a volta nunca Radiante. teve. A volta nenhum. No stories de volta só tinha a rodoviária do Rio Grande do Sul, que era a minha chegada. Depois de lá não tinha nada. Gente, eu fui rejeitado pelo Donald Trump na época. Maravilhoso. Absolutely no, tá?
Esse não vai. Devendo na Receita. Eu não tinha nada. Ele devia até na Renner. E quer ir para os Estados Unidos? Enfim, não deu, tá? Não foi o tempo de Deus. Não foi o tempo de Deus. Não, e eu cheguei lá pra querer visto de pastor. Não merece os Estados Unidos. Caos total. Enfim, mas eu acredito que se aprove o Senhor, né? Se o Senhor permitir, um dia nós estaremos lá, se Deus quiser. O convite tá em pé ainda. Pronto. Pastor Lipão, agora a pior parte tu tens, tá? Que é o convite. Sim. Eu nem isso tenho. Não tem nem por que eu ter visto. Mas assim, em relação ao tema, essa mudança, quais os conselhos que o pastor daria para nossa geração, várias, enfim, denominações aqui que acompanham também o Santo Podcast, o que o pastor direcionaria em relação a Romanos, capítulo 12, de forma prática, para que a gente colocasse já, né, para ontem, isso para rodar? O que eu diria bem de forma prática é: venha como você está. Existe um pingo de fé no teu coração de que Jesus pode transformar a tua vida? A fé que salva não é a mesma fé das obras. A fé que salva é como um grão de mostarda, pode ser uma pequena semente e ela é suficiente para gerar uma grande hortaliça. Então você não precisa ter uma grande fé para ser salvo. Você precisa crer para ser salvo. Se você crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por meio dele, que ele é o pão que desceu do céu, que ele é a água que saiu da rocha, que ele é a porta das ovelhas, que ele é a porta estreita, que ele é o caminho para a vida eterna, que ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o príncipe da paz. Se você crê que Jesus é tudo isso, isso é suficiente para que Deus comece uma obra na tua vida. Até porque, se você crê, na verdade isso indica que ele já começou uma obra na sua vida. E a escada veio de cima. Exatamente. E diante disso, o que eu diria para você é que você precisa se unir a uma igreja local séria, que prega a palavra, que ama a palavra, e não se colocar em uma posição de ativista, do tipo, eu vou vir aqui ajudar a igreja. Não, Jesus não precisa da tua ajuda, a igreja não precisa da ajuda de ninguém. A igreja e Jesus está chamando discípulos. Transformados por meio da palavra. Amém. Deus não está mendigando atenção. E é dele toda a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade. Ele é céu supremo, glorificado nos céus e na terra. Todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Portanto, a gente nunca deve olhar para uma caminhada com Deus como se a gente estivesse prestando ajuda, ou tivesse com dó de Deus, ou algo do tipo. Fazendo um favor pra ele. Fazendo um favor. Vou fazer um favor, vou na igreja. Não. Você não quer ir na igreja, não vai. Enfim, não tem a ver com isso. É você quem perde, né? Exatamente. Então, o que eu diria é, a partir dessa fé, ainda que incipiente, embrionária no teu coração, busque uma igreja séria que te ensine a palavra, porque é a palavra bíblica, não a palavra profetada, a palavra bíblica, a palavra de Deus, a verdade de Deus, é a verdade de Deus que vai te transformar. Sim. E ela vai te transformar de forma inesperada. Eu sempre conto isso a respeito do meu testemunho, né? Por exemplo, se tratando de pecados mais grosseiros. Eu não vi eu mudando. Eu mudei. É muito louco isso. Cara, isso Porque, por exemplo, eu era fumante. Fumava cigarro feito Maria Fumaça. E, de repente, eu olhei pro cigarro e falei, não quero mais. E, cara, fumava fazia 2, 3 anos. 3 anos, quando eu decidi parar de fumar. Então, já era viciado, já fazia parte do meu organismo, fazia parte dos meus hábitos, assim por diante. Eu lembro até hoje. Eu peguei, fumei o último cigarro, ainda tinha um monte de cigarro dentro do maço, e falei, não vou fumar mais. E nunca mais fumei. Lembro, por exemplo, a respeito da imoralidade sexual, que vivia uma vida bicho solto, né? Que eu cheguei em um determinado dia, olhei para a situação que eu estava vivendo e falei, isso não combina mais comigo. E depois daquilo, não fiquei com mais ninguém, não transei com mais ninguém, esperei
A minha esposa, a gente namorou, 2 anos e meio nos casamos. Ou seja, por que eu tô dizendo isso? Porque isso é transformação. Sim. Entendeu? E isso não veio de mim. Isso veio de Deus. O que veio de mim? De mim veio essa resposta a essa fé embrionária que havia dentro de mim. Essa convicção, ainda que muito prematura e imatura, de que Deus podia transformar a minha história, que Ele podia transformar a minha vida. E a partir dali, então, eu fui me conectando com as verdades de Deus e, obviamente, como o Thiago vai dizer, não sendo apenas ouvinte, mas praticante. Então eu ouvia e praticava, aprendia e praticava, ouvia e vivia. E isso dentro de um processo que eu ainda estou, obviamente, eu fui vendo a minha vida sendo transformada, a minha perspectiva sendo transformada, o meu modo de ser, o meu coração, a minha paciência, o fruto do Espírito, os dons. Comecei a ser usado por Deus para poder levar as outras pessoas ao conhecimento do Evangelho. E tudo isso não como obra minha, mas como obra de Deus em mim por meio da palavra que muda a minha mente e que então me coloca em um caminho de transformação por meio dela. Olha, eu não sei você, eu não sei vocês, mas que tempo precioso. Giovanni. Eu só queria saber, John, se em algum momento ele voltaria. Sabe, tipo assim, parte B. Isso. Parte B. Agora é a hora da gente amarrar. Porque se ele disser sim, a gente grava. Não, eu só vou mandar o corte. O corte com a agenda. Ó, tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. E aí ele se 2024, primeiro trimestre, semestre. Com ele. Escolhe. Com ele. E manda o cortezinho na sequência. Sabe o que é engraçado? Porque o Giovanni, ele é vendedor, né? Eu vendia curso de inglês. Comercial. Isso, eu vendia curso de inglês. O que eu fazia? Inclusive, gerenciei uma equipe terrível de E aí de chegou vendas. lá no visto, não sabia falar inglês. Não. Massa. Incrível, já viu que essa escola era escola de qualidade. Não vou falar, não. É top a escola, inclusive. Eu voltei a estudar. Só não deu jeito em mim. Isso. Pelo amor do pai, não falem isso. O que acontece? Eu era só o vendedor. Então eu não tinha entendido. Entendi. Hoje que eu não estou mais lá, eu descobri a necessidade. Voltei. Na Wizard Idiomas. Um abraço pra Daiane e a Kiara. Queremos vocês aqui, com certeza. Aí eu botava assim. Maravilhosa. Não, é top demais. Aliás, meus filhos fazem Wizard. Fazem Wizard ali? Vocês estão vendo? Então. Wizard, nós estamos amparados. Lá naquela época eu só vendia, tá, gente? Mas a escola funciona muito bem. E aí, inclusive, né, eles perguntavam: você fala inglês? Que eu vendia, né? Aí os caras tinham bicho que era monstro. Eu ia vender na Shoes lá, os caras top. Aí os caras respondiam. Quando eles respondiam em inglês, eu falava assim. Primeiro eu falava assim: How long have you been learning English? Era só que tu sabia. Não, era só que eu sabia. Aí quando ele respondia: acabou. Há quanto tempo você fala inglês? Pronto. Aí eu falava: Dava uma despistada. Aqui, ó. Vejo que o teu inglês é muito bom. E um espanhol não te serve, né? Eu já saía fora do inglês, porque senão eu ia estar lascado. E a gente botava, qual que é as principais objeções? Tempo e dinheiro. Aí tu pegava primeiro toda a agenda do cara, semana, dinheiro, pegava, dava problema. Não, cara, mas eu, na verdade não tenho tempo. E essa terça-feira aqui livre? E esta terça aqui que tu falou que tá ali? Pronto, nós vamos fazer isso. E esse domingo que você vai à igreja? E esse das 10 ao meio-dia? Foi assim que o John desviou uns 10. Que hoje estão falando inglês, mas não vão mais na igreja. Estão falando com o capeta em inglês, hein? How long have you been? Não. Gente, Lipão, tá na porteira. É o diácono do inferno hoje falando em inglês. Mas assim, topa voltar um ano que vem aí com a gente, vai ser incrível. Giovanni, agradeço então a todo mundo que tá aí. Bom, agradecer até aqui com a todos que ficaram até o final, né? Boa. Eu acredito que foi maravilhoso, muito de um bom. Aprendizado. Siga, né, o Pastor Lipão nas redes sociais, siga a Onda Dura, que é uma igreja que abençoa demais, não só Joinville, hoje a gente estava falando sobre isso, né? Uma igreja, que está em todo canto, né, abençoando vidas. Às vezes a gente daqui não consegue entender o tamanho do que o Senhor tem feito através da Onda, porque nós estamos aqui. Mas se você começa a olhar aonde o Senhor tem levado,
a onda dura e pregando o evangelho como o Lipão aqui, muito sério, né, com a palavra, com a escritura, você vê que pessoas têm sede disso em outros lugares e é uma alegria poder servir né, os irmãos dessa forma. Então é importante que siga, né, todas as... E você que veio por conta do Lipão, nos sigam. Tem que espirrar alguma coisa nesse canal do YouTube. Nos sigam. E mais agradecer a todo mundo que está lá no Spotify ou que assiste nós. Tem muitos que assistam só os cortes do Instagram, né? Sim. Mas eu tenho certeza que o Senhor fala através desses minutos, né? Eu sou edificado através de algumas pessoas, através dos cortes. Eu só tenho a agradecer a Deus. Boa. E sempre lembrando, né, Joe? É importante pegar o linkzinho do YouTube lá do podcast e jogar no grupo das tias. Ali acontece. Pra causar confusão. Tumulto. Joga e fala assim, eu vi que a escola dominical foi citada. Só joga e deixa. Falaram da escola dominical. Não, mas é verdade. Falaram do cumprimento da saia. Isso. Vai pegar só aspas, assim. Gente, os links dos livros do Pastor Lipão também vão estar aqui na descrição desse episódio. Eu espero que o Senhor possa ter iluminado, que o Espírito Santo possa ter iluminado você ter compreendido aquilo que foi falado aqui. Se tiver alguma pergunta, coloca nos comentários, que os próprios irmãos, é sua responsabilidade, não é do Lipão entrar lá e responder. Se o Senhor colocou isso no seu coração e você tem a resposta, né? Cada um de vós tem. Você tem algo do Senhor para despejar, né? Transbordar na vida de alguém. Então, se tiver alguma pergunta aí nos comentários, faça as honras. E até o próximo episódio do Santo Podcast. Obrigado mais uma vez, pastorzão. Bom demais, maravilhoso. Obrigado, maravilhoso estar aqui. Tamo junto, gente. Até o próximo episódio. Gente.